Olá pessoal, vamos que vamos que vamos, chegando mais um episódio do nosso videocast Exemplos, Vidas Campeãs, essa parceria super legal, sensacional eu diria, do SESI com a Rede Transamérica de Rádio. E hoje a gente traz mais uma vez os bastidores do trabalho do SESI, do trabalho do esporte brasileiro. A gente está com um convidado muito legal, o Vitor Tavares, que além de preparador físico, é avaliador de desempenho, analista de desempenho, ele une o útil ao agradável, é isso, Vitor? Dois assuntos super em moda no esporte hoje, preparação física e análise de desempenho. Exato. Seja bem-vindo. Primeiramente, obrigado, Tomás, aí pela recepção e espero poder contribuir com informações importantes aí para a galera do esporte. Imagino que você tenha começado como preparador físico. Comecei como preparador físico. Comecei como preparador físico e dentro das demandas, né, que tem o esporte, a gente foi entendendo que, assim, se você não mensurar o que você está fazendo, você não vai saber para onde você está indo, né? Então, as avaliações se tornaram cada vez mais importantes dentro do processo de treinamento. Então, fui cada vez mais migrando para essa questão de análise de dados na ciência do esporte, que vai me ajudar me ajuda bastante nas tomadas de decisões dentro dos processos de treinamento. Então, eu fui me especializando nisso e hoje aí faço parte da equipe do SESI, fazendo específico. Bom, você vai explicar mais ou menos como é o seu trabalho, mas eu brinquei dizendo que você foi preparador físico antes de ser analista de desempenho, mas antes de ser preparador físico você já era um atleta em potencial, né? Você mergulhou aí na base de várias modalidades. Antes de fazer uma faculdade. Sim. Dentro da minha base, assim, fiz várias modalidades esportivas. Por exemplo, no ensino médio, por exemplo, joguei bastante handball. Joguei até no Instituto Ayrton Senna, na época da adolescência, assim. Mas nunca fui um atleta excepcional. Sempre fui um atleta mediano. A modalidade que eu melhor tive desempenho foi o karatê, mas já foi na fase adulta. Ali consegui ganhar um brasileiro, um paulista, algumas finais sul-americanas. Foi mais ou menos. Mas então. fui atleta bem mediano. Okay. Fui atleta bem mediano. Então, assim, eu sempre tive muito envolvido com o esporte, sim. E a partir dali que eu falei, putz, educação física vai ser realmente a minha Quando você lutava karatê, você já fazia faculdade? Eu conheci o karatê na faculdade. Olha que loucura. Conheci o karatê na faculdade. Meu sensei foi meu colega de classe. Então, na verdade, primeiro eu coloquei minhas filhas para fazer karatê, eu só olhava, aí com o tempo comecei a fazer, para fazer... Não é normal isso, né? Você conseguir ganhar campeonato começando no karatê adulto. Não é normal, é diferente. Bacana. É diferente. Não é normal, eu quero dizer a coisa positiva. Mas não, realmente normalmente você precisa começar muito cedo numa modalidade para conseguir ter resultados. Sim. Bom, e aí veio a faculdade de preparação física e você começou a trabalhar como? Bom, comecei no fitness, né? Como a maioria dos profissionais de educação física. Eu dava já alguns personagens ali e tal. Só que eu vi que a galera não tinha estrutura. Aí eu acabei montando um espaço e o meu foco sempre foi esporte. Então, assim, eu tinha academia, tinha o fitness, mas o meu foco sempre foi esporte. Então, toda a minha linha de estudos sempre foi voltado para a melhora de aptidão física, melhor de capacidade física, tanto pensando em atleta profissional como atleta amador, né? Que é a realidade da maioria dos profissionais, né? Ninguém começa já trabalhando, pegando uma atleta de rendimento. Claro. Começa ali como atleta amador. Então, meu foco sempre foi isso. Penso todo questão de melhora de capacidade física para modalidades esportivas. E como é que o SESI entrou na sua vida, Vitor? E quando ele entra, é na preparação física ou é como professor? Como é que foi? Então, o SESI entrou na minha vida em 2008, né? Quando começou o projeto do SESI Esportes, realmente. Porque o SESI, até então, era meio cultural, assim, meio social. Né? E aí, em 2008, começou esse projeto, inclusive com o polo aquático, e começou a se formar uma equipe de alto rendimento ali, sub-14, sub-15 e tal, e ali eu era estagiário do treinador em outro local, e ele me chamou para fazer parte ali com ele, então eu era estagiário dele e cuidava da preparação física terrestre desses garotos. Então, eu fiquei ali em meados de 2008, e aí o esporte realmente se efetivou em 2009. Aí fiquei mais um tempinho ali, mas aí depois eu não tive mais como continuar o vínculo de estagiário e acabei seguindo o meu rumo. E aí, no ano passado, surgiu uma oportunidade ali que foi bem interessante, que eu prestei um concurso para ser preparador físico das lutas na cidade de Cubatão. Só que aí, dentro do processo avaliativo, do processo seletivo, surgiu ali uma oportunidade de assumir essa função dentro da inteligência esportiva. Então, ali eles identificaram que eu tinha essa característica e aí, com essa oportunidade, os caras me puxaram para essa
os coordenadores me puxaram, né, para essa parte da inteligência esportiva. Agora, o que eu acho que é curioso é você trabalhar com análise de desempenho em modalidades diferentes. Sim. Quando a gente ouve falar de análise de desempenho, a gente estava até conversando antes de começar a gravação, a gente pensa em futebol, né? E existem exemplos em outras modalidades exemplos famosos, como, por exemplo, no beisebol, que tem o filme Moneyball, né, o filme do Brad Pitt, que fala muito disso, né, de análise de desempenho. Como é que você consegue trabalhar em tantas modalidades? Imagino que alguma modalidade com a qual você trabalhe, você não tinha tanto conhecimento a respeito. Não. Você teve que Buscar estudar informação. bastante, né, para poder virar um analista. Se eu quiser ser analista de desempenho de futebol amanhã, obviamente que eu vou ter que me preparar para isso também, mas o futebol é uma modalidade que eu conheço bem. Eu vivo o futebol todos os dias da minha vida profissional há décadas. Mas se eu for tentar fazer alguma coisa no handball, eu vou ter que estudar muito handball. Em 1 ano, 2 anos, você teve que estudar quantas modalidades? Nossa, hoje eu lido diretamente com 7 modalidades. A partir que pro ano que vem provavelmente deve ir para 9 ou 10, com uma implementação de algumas modalidades Diferentes, né? Modalidades muito diferentes. Nossa, você sai de um voleibol, de um wrestling, de um polo aquático para um basquete. Até então tinha o karatê também. Então, acho que alguns pontos são importantes. Quando você pensa em fazer uma análise de desempenho, uma análise de preparação, uma avaliação física em modalidades esportivas. Então, o primeiro ponto importante é você fazer uma análise assim, quais são as capacidades físicas determinantes para aquela modalidade? Tá? Então, você fazer uma varredura na literatura para entender quais são as capacidades físicas determinantes daquela modalidade. A partir do momento que você entende quais são as capacidades físicas determinantes, você fala, como que eu avalio essas capacidades físicas? Quais são as avaliações que você pode estar fazendo? A partir disso, você vai ver, legal, tem essas avaliações. Então, quais são os processos avaliativos? Outro ponto importante, quais são as ferramentas que eu tenho para avaliar aquilo? A partir desse olhar, você começa a entender que, por exemplo, eu saio de um vôlei para um polo aquático, que tem características completamente diferentes. Então, a partir do momento que você entende quais são as capacidades físicas determinadas daquela modalidade, quais são os processos avaliativos que você precisa fazer, você começa a entender o que você precisa avaliar e entender. E a partir disso aí, quais são as relações que você pode fazer nessas informações. Então, isso é muito importante. Esse é o primeiro passo. Porque senão você vai pegar uma avaliação do polo, fazendo vôlei, e o vôlei ele necessita de uma resposta diferente do polo. Então, eu já cansei só de ouvir você falar, toda essa pesquisa, varredura de literatura, enfim, entender os processos, ter as ferramentas. Mas depois de tudo isso, Vitor, vem a parte que eu acho que deve ter sido a mais complicada. É você chegar com todo esse trabalho e pôr na mesa para o treinador do time e tentar convencê-lo de que o seu trabalho pode influenciar de maneira positiva ou pode ajudar o trabalho dele. Todo técnico é muito aberto a isso? Alguns são mais... Alguns são mais, outros são menos. É normal, né? Porque, principalmente, pensando em modalidades esportivas, eu até vi uma pesquisa recentemente, 85% dos treinadores foram ex-atletas. E nem todos buscaram uma formação acadêmica pós-carreira. Muitos já acabaram migrando direto pela experiência. E tá válido. Não tem nada de errado quanto a isso. E nem todos tiveram experiência com análise de desempenho e nem quando todos, eram atletas. Exatamente. Nem todos também, pelo histórico, né, lá atrás, não tiveram essa experiência. Então, assim, sim, a gente precisa, ali com o tempo... Não é convencer, mas mostrando para eles aqueles valores. Mas um ponto muito importante é você estar entendendo, né, conversas com esses treinadores para você entender o dia a dia dele, para você entender quais são as reais necessidades dele. Porque nós não podemos cometer, no meu caso, né, como avaliador ali, eu não posso, de repente, porque eu li num artigo que um teste tal é super importante, tal, mas... vai trazer a resposta que o treinador precisa no dia a dia? Então, isso é um fator muito importante. Então, eu sempre gosto, quando eu vou visitar as modalidades, de sair para almoçar com o treinador, de sair para jantar com o preparador físico. Para quê? Para entender qual é o dia a dia dele. Claro. Quais são as respostas que ele precisa. Para que aí sim nós possamos trazer para eles dados e ferramentas para que ele possa realmente utilizar aquilo ali no dia a dia. Porque senão você vai, justamente isso, vai entregar um monte de papel na mão do cara, um monte de gráfico, o cara vai olhar e gaveta. E não vai usar aquilo para nada. Então, entender o contexto dele, a realidade dele, quais são as necessidades dele,
vai fazer com que você, dentro das suas propostas da avaliação, você possa entregar para ele realmente uma ferramenta que ele vai utilizar. Então, essa, assim, é uma preocupação muito grande que nós temos para entender e entregar para eles realmente um material que realmente seja útil para ele poder utilizar no dia a dia. E não somente ali, talvez, alguma coisa que a literatura mostra, tal. Enfim, então a gente tem que associar isso, né? A ciência com a prática para que ela realmente possa andar cada vez mais unida. Não vou te perguntar quais são as suas modalidades preferidas, os atletas com quem você mais gostou de trabalhar, não vou te jogar nessa roubada, mas nesse tempo todo de carreira, tantas experiências, que história que você pode lembrar, muito significativa, que você pense, poxa, nessa modalidade eu fiz diferença naquele campeonato, nessa situação específica, tal atleta fazia algo, um erro que se repetia, graças à minha análise de desempenho isso foi corrigido. Que tipo de experiência você pode dividir com a gente nesse sentido? Tá. A gente teve uma experiência muito legal o ano passado, né, com a equipe do vôlei masculino, porque era uma equipe muito jovem, uma equipe muito jovem. E o preparador físico que assumiu esse ano, ele tem muita proximidade com essa questão de análise de dados, na questão para prescrever os programas de treinamento. Sei. Então, foi uma parceria muito bacana, ele esteve muito próximo assim, com a gente conseguiu trocar bastante informações e muitas estratégias que foram utilizadas nos programas de treinamento, tanto pensando na equipe como um todo, como também pensando na parte individual, e isso é um fator interessante nas avaliações físicas, porque hoje a gente entrega os dados coletivos, como é que está uma análise da equipe, e também as análises individuais. Então, essas análises ajudou bastante para que ele pudesse pegar pontos importantes, necessidades importantes e potencializar também pontos fortes que os atletas tinham individualmente para dentro do processo de treinamento, para otimizar o que precisava ser otimizado e reparar ou diminuir uma chance ali de maior desempenho em algum ponto específico. Então, assim, foi uma modalidade que nós tivemos muito próximos no ano passado, foi muito legal. E, graças a Deus, a gente conseguiu no passado, aí conquistar a Superliga, sendo que 80% da equipe titular são atletas formados pelo SESI. Muito legal. Então, acho que isso acho que pro ano passado, assim, foi uma experiência, um case, digamos assim, muito bacana dessa parceria, sabe? Preparação física, né? O dia a dia do preparador com o departamento da inteligência esportiva do SESI. Acho que foi uma experiência muito bacana, hein? Esse tipo de trabalho que você desenvolve, claro que também é feito no futebol profissional, aquela preocupação em melhorar as virtudes dos atletas, né? Diminuir os defeitos dos jogadores, mas a análise de desempenho, quando a gente fala de futebol, tem uma área muito voltada também para prospectar jogadores, né? Na hora de fazer a contratação. Esse tipo de trabalho você também faz no SESI, fica de olho no desempenho dos atletas rivais, ou atletas de outros clubes que possam interessar o SESI? Então, hoje nós estamos totalmente focados na gente. Os próprios atletas. Nós estamos focados na gente. Então, no entanto, assim, toda modalidade que tem o alto rendimento, nós também avaliamos a base. Tá. Então, só para você ter uma ideia, esse ano nós avaliamos mais de 1.000 atletas. Cara, nesse ano. Você disse que você tem uma equipe? Não, na verdade, quando eu falo nós, é nós da inteligência. Porque até o mês passado eu era sozinho. Caramba. Até o mês passado eu era sozinho. Eu que botava os equipamentos no carro, porque o SESI tem essa particularidade, né, das modalidades estarem espalhadas pelo estado. Entendi. Então, quando eu tenho que avaliar o vôlei, eu vou para Bauru. Quando eu tenho que avaliar o basquete, masculino, eu vou para Franca. Tá. Feminino, Araraquara. Wrestling, Cubatão. Judô, sei lá, Botucatu. Então, polo aquático, Jundiaí, Ribeirão, Vila Leopoldina. Então, a gente fica viajando o estado aí. Então, até ano passado eu era sozinho. Quando eu digo a gente, porque tem o meu coordenador, né? Claro. Até já passou por aqui o César Cabinato. Então, a gente fazia essas avaliações. Às vezes ele ia comigo, às vezes não. Então, avaliando, e aí ele já emitiu o relatório ali e mandava para ele, para eles poderem depois sentar com os preparadores físicos. Então, assim, hoje nós estamos muito focados dentro dos nossos processos, né, pensando em melhorar os nossos atletas, pensando em melhorar, em trazer para os preparadores físicos e também, muito importante, para a equipe multidisciplinar, porque algumas avaliações que a gente faz também auxilia, por exemplo, o fisioterapeuta dentro de uma análise. Sim. Então, por exemplo, sei lá, a gente faz um salto unilateral, por exemplo. Aí se a gente identifica
que dentro daquele teste, a perna direita do garoto ou do atleta lá profissional, ele tá 20% mais forte do que a outra. Pô, um risco de lesão aqui tá proeminente. Então, com aquela informação, já solta um sinal ali pro fisioterapeuta, até mesmo para a comissão, falar, pô, precisamos ficar de olho nesse atleta aqui, fazer um trabalho individualizado para tentar minimizar essa diferença, porque se continuar a questão de jeito que está, a probabilidade ali de uma lesão acaba sendo significativa. Então, a gente procura justamente trazer para eles essas ferramentas para as tomadas de decisões importantes ali dentro dos processos de treinamento. Muito bem. Eu gosto sempre de traçar paralelos com o futebol aqui no nosso videocast, Vitor, porque às vezes fica uma coisa até mais didática para quem está nos acompanhando por conta dessa ligação absurda, né, do brasileiro com o esporte bretão, com o futebol. Hoje em dia, no futebol profissional, é impossível uma equipe de Série A, Série B, Série C, uma equipe importante do futebol brasileiro, não ter um Vitor Tavares lá. É importante. Mas você diria que algumas ainda não tem. Algumas ainda não tem. Equipes que a gente até acaba considerando pelo meu lado, deve ter com certeza e muitas vezes não tem. Muitas vezes não tem. Então, eu acho que assim, é uma área que está cada vez crescendo mais. É uma área que cada vez mais... E aí eu traço um ponto importante, tá? Que eu acredito que a gente tem dentro do SESI hoje uma vantagem muito grande. Quem tem o poder da caneta sabe a importância disso. Sim. Então, assim, é o diretor, é o gerente, é o supervisor. Eles sabem da importância dessas informações para os resultados dos atletas. Então, acredito que as equipes ou modalidades que tenham seus gestores que entendam a importância dessas informações, assim como os treinadores, assim como os head coaches das equipes, quanto mais eles entendem a importância dessas informações para o processo de formação, ou o processo de treinamento dos atletas, eles vão se preocupar em colocar ali um avaliador, esse desempenho, porque com certeza o resultado a médio e longo prazo acaba sendo bastante significativo. Muito bom. Para você, o que significa vestir essa camisa que é cada vez mais importante, mais tradicional para o esporte brasileiro, a camisa do SESI? Olha, trabalhar no SESI hoje, para mim, é uma alegria muito grande, né? Apesar de gostar do futebol bastante, amar o futebol, mas eu sou muito vinculado aos esportes olímpicos, né? No entanto, eu saí de um grande clube de futebol para vir para o SESI. E é uma honra muito grande, né? Até mesmo porque, assim, eu estive lá no começo de tudo, eu vi o começo de tudo, eu conheci o planejamento. E hoje, estando dentro da casa... eu vejo que ainda é muito maior, é muito mais forte, é muito mais significativo o que o SESI faz nessa questão esporte, educação, cultura. Então, assim, para mim é uma honra gigantesca de trabalhar aqui dentro, de estar com as pessoas que eu trabalho, o meu coordenador, o meu supervisor, o meu gerente, sabe? É muito prazeroso mesmo, assim, sabe? Eu acredito muito que o que a gente está fazendo hoje não tem 5 clubes, não tem 5 clubes no país que fazem. Não tem 5. 5 é muito, ou 0,3. Tá. Mas o que a gente está fazendo, assim, o que o SESI tem como olhar para o desenvolvimento do esporte é muito significativo. Então, estar aqui dentro, para mim, assim, é uma grande honra, é uma grande satisfação, porque eu sei que o que a gente está fazendo é muito significativo. Pô, sensacional, isso, muito legal. Normalmente a gente pede, no final do episódio, para o atleta trazer uma mensagem para o aspirante atleta, né? O jovem, a criança, o adolescente que quer fazer uma modalidade, e pede para trazer uma mensagem. Vou quebrar um pouco o protocolo hoje, falar para você passar uma mensagem para quem pretende fazer uma faculdade de educação física, porque eu acho que quando você começou lá atrás, os seus sonhos talvez fossem diferentes dos sonhos de quem hoje faz uma faculdade de educação física, né? Um leque novo se abriu de oportunidades para quem quer enveredar por essa área. O que você pode falar para os jovens estudantes de educação física, os futuros preparadores físicos, professores de educação física, enfim? Tá. Bom, primeiramente vou falar com você aqui diretamente, tá? Primeiro ponto importante, você precisa entender o que você quer, aonde você quer chegar. Mas a partir do momento que você identifica isso, outro ponto importante é quem já chegou. Busca informações de quem já chegou. Né? A síndrome do grupo do repórter, né? O que vivem, o que comem, onde estão, né? Do que eles se alimentam, isso é muito importante. Isso é muito importante. Foi um conselho que eu recebi.
inclusive, que hoje é o meu coordenador. Olha que coincidências da vida. Ele foi o professor na graduação, ele me deu esse conselho. Então, você observar isso vai te ajudar a direcionar para que caminho você vai trilhar. E a partir do momento que você determinar para onde você vai, tenha muito amor, mas muito amor para aquilo que você faça. Porque quantas horas a gente trabalha por dia? Pô, eu 8, 10, começar com 12, eu vou chorar. 15, né? Nós passamos muito tempo trabalhando. Sim. Então, se você não tiver um amor para aquilo que você faz, você vai acabar desistindo e muitas vezes até atrapalhando. Até atrapalhando alguma... Sim, né? Ficar 10, 12 horas por dia fazendo algo que você não gosta é terrível. E você né? pode até estar atrapalhando alguém que tem muito amor e que às vezes não tem aquela oportunidade e você não está ali com aquele tesão e o teu cara com tesão e você atrapalha a área. Exato. Então, identifique os pontos, identifique aquilo que você gosta, tente entender quais são os caminhos que você pode trilhar e muita paixão, muito amor naquilo ali, porque você vai trabalhar bastante, meu parceiro. Você vai trabalhar muito. Só o amor constrói, Vitor. Só o amor constrói. Vitor, um bom 2025 para você, um ano de muitas realizações, ainda mais conquistas no SESI, porque não muito trabalho, mais 10, 12, 14 horas diárias para você do trabalho que você ama fazer. Com certeza, valeu. Muito obrigado aí e espero que seja um 2025 repleto aí de muitas conquistas para todos nós. Muito bem, 2025 muito bom para você também. A gente está terminando mais um episódio do nosso videocast Exemplos, Vidas Campeãs, parceria do SESI com a rede Transamérica de Rádio. Até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.